Psicólogo também, mestre em psicopatologia e psicanálise pela Universidade de Paris 7. Sou técnico responsável pelo Centro de Atenção à Saúde Mental. Então nós temos aqui a árdua tarefa em tentar fazer uma certa comunicação, né, uma interface entre nós estamos, apesar da psicologia, a gente está situado aí no campo das ciências humanas, a gente está também situado no campo do campo da saúde, né? E no campo da saúde, esses psicoativos, eles são muito mal vistos, e as práticas terapêuticas alternativas também. Então, assim, é muito difícil a gente ter um espaço para falar e também ser levado a sério, né, nesse contexto. Então, isso é algo muito novo, né, no campo da psicologia é muito complicado, nós não podemos propor, orientar nada a respeito, não podemos sugerir de forma alguma sobre risco ou penalidade de ter nosso conselho cassado, definitivamente. Então, agora, eu e a Marlúcia, a gente se conheceu em um centro para comunhão de ayahuasca aqui em Belo Horizonte, salvo engano, maio, abril. Em maio eu conheci o psiquiatra, diretor da Associação Psiquiátrica do Peru, aqui no Centro de Atenção à Saúde Mental, do qual eu sou diretor. Eu convidei para uma palestra, ele tem um trabalho muito bonito sobre ayahuasca, foi o olhar da experiência com a ayahuasca, sobre o olhar da psicanálise, alguma coisa assim. Ele veio falar lá no centro. Não, ele não é do Taquiwaz não, mas ele esteve lá, o Eduardo Gastelo Mendes, ele também agora ele é ex-presidente da Sociedade Peruana de Psicanálise. Tive com ele agora, acabo de voltar do Peru, estive no centro do Taquiwaz fazendo uma pesquisa, estive no Rampitiqui, também lá na floresta, na selva de Tarapoto, fiquei lá por um tempo, fiz uma curta dieta com ayahuasca e outras plantas. Se puder eu falo um pouquinho mais. O Taquiwaz é um centro onde trata-se de toxicomanias e outras adições, né? Tem um regime lá de internação. Se der tempo eu falo dessa experiência mais pro final. Então é algo assim que a gente está conseguindo falar agora, mas com muita dificuldade, porque a gente não pode associar uma prática, a psicoterapia a esse tipo de prática terapêutica da medicina tradicional. É muito importante refletirmos sobre as condições arcaicas e contemporâneas da vida humana, com o objetivo de destacar como os novos modos de subjetivação que se localizam no cerne dos encontros transculturais podem ser transformados pelas paixões que destes derivam, né? A psicopatologia transcultural propõe pensar os efeitos do patos, do excesso, que as trocas culturais na atualidade vêm propiciando. A proximidade com a diferença individual e cultural requer um rearranjo dos elementos capazes de possibilitar novas interações necessárias para a sobrevivência tanto do indivíduo quanto da cultura. Inicialmente, esses encontros se deram em virtude da colonização de outros movimentos exploratórios, né? Com efeito, obtém-se as consequências tal como o retorno do recalcado e sua incidência a posteriori sobre os grandes centros urbanos. O cenário que a gente tem, né, que começa a se desenhar, é de um país, de um continente latino-americano, povoado por indígenas que foram em grande parte massacrados, exterminados, colonizados, uma cultura, modos de vida e subjetividades que conviviam, né, até certo ponto em comunidade com a natureza, com as plantas, com os animais, que foi condenada a quase extinção pela chegada do homem branco, isso é o princípio, né? Ademais, acrescentamos que os responsáveis por esse movimento foram os europeus. Isso aqui é só uma contextualização sem pretensão alguma socioantropológica, isso não é da nossa alçada, né? Só para fazer um breve desenho. Nos contentaremos por hora imaginar uma terra prometida, naturalmente exótica e excêntrica, harmonizada e zelada pelo seu povo, que vivia em comunhão com os deuses da natureza, o panteísmo. Tudo isso em contraste com o que chega, né, com o monoteísmo, a monarquia, o barroco, o iluminismo, escravatura e etc. O resultado da equação não poderia ser dos melhores, tampouco seu retorno. Na batalha pelo poder, venceu, entre aspas, o mais forte. Os europeus chegaram e fizeram donos da terra, do saber que nela impera até os dias atuais.
Conforme Susana Pastore, o mito fundador que inaugura nossa existência como terra prometida, que se desdobra a partir da constituição de um lugar de fruição de prazer, o paraíso na terra, faz com que os habitantes desse lugar se tornem responsáveis por manter e preservar essa condição. Assim, somos desde a origem colocados como objetos de prazer dos outros. Ao chegar na terra estranha, habitada por seres absolutamente diferentes, vai ser paulatinamente transformado em exotismo. Como se pode imaginar, o exótico, em sua excentricidade, causa estranheza, logo desconforto e mal-estar. É muito difícil lidar com isso, que é assustador. Provoca medo, horror, que é essencialmente impossível de se definir. Freud tem um texto muito interessante que chama O Estranho, né? Ele utiliza a palavra unheimlich, que significa em alemão o que é oposto de Heimlich. Heimlich é doméstico, nativo, e Unheimlich, que é o contrário, né, de familiar. Ele fala de modo que tudo aquilo, podemos dizer que, naturalmente, nem tudo que é novo não é aquilo que é novo, pode se tornar facilmente assustador. Essa parte é um pouco estranha. Algumas novidades são assustadoras, mas de modo algum todas elas são. Algo tem que ser acrescentado ao que é novo e não familiar para torná-lo estranho. Ou seja, né, a gente tem essa ideia de que o que é novidade, que é diferente, é estranho, mas sempre tem algo que é das nossas fantasias, né? Ou seja, a gente já vem com algo pré-concebido das nossas fantasias que torna aquilo que é estranho, diferente, a gente já deposita, já projeta algo aí do que é nosso fantasioso coletivo naquilo, para que isso retorne para a gente como assustador. Então é justamente nesse ponto que a noção do encontro psicopatológico transcultural começa a fazer sentido, quando deste choque resultam seus desdobramentos passionais. O confronto cultural, assim como a tendência natural colonizadora de dominar ou exterminar o outro que é estranho, diferente, fez parte de uma história marcada por confrontos humanos, onde a preservação de si, ainda que não se tratasse de modo algum de um movimento de defesa, esteve quase sempre associada à destruição do outro. O choque cultural provocado pela ocupação europeia nos solos brasileiros foi contido pela lei do mais forte, frente ao estranho, ao encontro com o desconhecido. Nosso espaço foi tomado por diferentes culturas e com ela novos modos de subjetivação e práticas terapêuticas. Engendra-se, pois, um traumatismo decorrente deste choque cultural. A partir daí, é possível pensar a respeito das heranças transmitidas pelo mesmo. Como transmissão, temos na língua portuguesa a definição de condução, propagação, ação de passar, característica, conhecimentos, posse, cargo a alguém, emissão de mensagem, envio de informação sonora ou visual. O assunto de transmissão de psicanálise, no sentido que nos interessa aqui, surge em 1914 no texto do Narcisismo do Freud. Evoca uma corrente geracional como elo de transmissão da qual o indivíduo seria herdeiro e beneficiário. Daí em diante, o termo aparece em outros trabalhos freudianos e, obviamente, em trabalhos pós-freudianos. Ana Rosa Trachtenberg nos diz a respeito. Quando falo de transmissão psíquica de uma geração a outra, refiro-me a duas modalidades básicas. Ela elenca essas duas, né? Intergeracional e transgeracional. Nesse caso, nós vamos nos contentar somente com a modalidade transgeracional. A transmissão transgeracional é aquela invasiva e que ocorre através dos sujeitos e das gerações. Temos a herança social, psíquica, cultural e biológica, a emissão de informações condizentes com o processo de saúde e doença, bem como terapêuticas. A transmissão transgeracional transporta pelas vias condutoras os momentos traumáticos que não podem ser transformados em palavras simbólicas.
mas que aparecem como enfermidades psíquicas e ou físicas. Esse choque transcultural, o que acontece? Uma das vicissitudes desse choque transcultural, um dos desdobramentos disso pode ser as adições, justamente, né? Essa questão da transformação disso nas adições. Como adições, a gente tem algumas definições. Adição provém do termo adictus, né? No caso, seria o sujeito ele era dado para ser pago como escravo, né? É um comportamento que transcende qualquer querer consciente do sujeito, né? Tais como compulsões, a compra de substâncias psicoativas. É um recurso ao objeto externo que para o adicto representa inicialmente uma boa forma de obter prazer ou desprazer, escapar do sofrimento psíquico ou mental, né? O que a gente observa é que o uso desse tipo de psicoativos ou enteógenos pode ser uma boa saída para esse tipo de sofrimento, né? Para esse tipo de sofrimento, aflição ou qualquer outro tipo de afecção psicossomática. Como que esses psicoativos podem funcionar nesse caso? Eles podem funcionar potencializando algumas funções que o nosso organismo ele já tem por si próprio quando funciona em situações extremas. No caso, transformando a realidade externa, produção de imagens representativas metafóricas, reações somáticas simultâneas, podem ou não ser alucinatórias, desorientação psíquica, perda de consciência e noção da unidade e alteração da senso-percepção. Uma outra questão que é importante dizer é que, se tratando do uso terapêutico de psicoativos, sobretudo enteógenos e alucinógenos, é imprescindível destacar o papel do afeto, né? O afeto aqui, a gente está dizendo o afeto no sentido mais profundo da palavra, né? O afeto aqui ele corresponde à psique, à alma, espírito, ao amor, né? Sempre no uso desses enteógenos, para quem conhece, né? A ayahuasca, o peyote, dessas medicinas tradicionais, elas vêm acompanhadas de pensamentos e emoções, né? Essas visões não são simplesmente meramente imagens metafóricas, né? O que está em jogo, né? O que pode provocar, né? Engendrar alguma mudança significativa e qualitativa, que é isso que interessa, não é simplesmente ficar aí viajando e vendo imagens. Isso não interessa. Isso aí, você toma um benflogin e fica vendo imagem virando. Isso não importa, né? São as mudanças qualitativas que a gente pode ter. Então, no trabalho que eu apresentei agora no Congresso Internacional de Psicopatologia Fundamental, eu montei uma equação, fiz AB mais AN, uma setinha E igual RF. AB seria o afeto de base. Como afeto de base, eu considerei o resto de vida e o estado de espírito momentos antes da ingestão. Então é esse afeto de base mais a ação neuroquímica, né, que são as propriedades psicofarmacológicas. Ela vai dar um efeito, né, que é a produção de imagens metafóricas, sensações, emoções e pensamentos, e que seria igual ao resultado final, que é a transformação afetiva e a mudança qualitativa.